oportunidade de hoje é Rodolfo Figueira, um dos maiores economistas da geração anterior a mim, por dentro de tudo. Trabalha diretor do Condep Fidem, está por dentro de todos os dados de Pernambuco, acompanha isso minuciosamente. E também tem uma coisa muito importante, que ele tem uma noção da conjuntura da economia brasileira. E é por isso que eu quero começar, Rodolfo. Eu acho que a gente está passando uma fase... Você vê que ninguém, no noticiário econômico, não se fala nem em eleição. Eu estou gravando aqui antes das eleições, viu? Hoje é dia 21. Talvez esse programa só vá lá depois. Mas não se fala nem nas eleições. Há uma desconexão total da vida política e da vida econômica. Uma vida política não ameaça nada, e aí a coisa continua. Você pode ver que no tempo que aquele governador de Brasília meteu a mão lá, filmaram, a Bolsa não alterou nada. Bastou os chineses aumentarem a taxa de juros e foi o maior corre-corre aqui. Então a economia brasileira é totalmente integrada na economia mundial, não é? E a gente agora está tendo um problema que é de hoje. Eu não sei se quando esse programa for gravado ainda, é o problema da queda do dólar. Não é? Que é muito ruim porque a economia do Brasil perde a capacidade de competir e de exportar. Né? E até a gente não está sentindo muito isso ainda, porque a gente ainda cresce só com base no mercado interno, que foi uma solução muito bem dada, o aumento do crédito interno, sobretudo. Né? Mas as exportações, a gente não pode abrir mão da exportação da Vale do Rio Doce, exportação de bens de consumo durável, automóvel. Né? Então, o primeiro problema que eu quero jogar para você. Bom, eu voltar, em primeiro lugar, com satisfação que nós estamos aqui na TV Saber. E, de fato, a questão que você me coloca é uma questão complicada, bastante complexa, e nós estamos vivenciando no Brasil um problema que, vamos dizer assim, estamos começando a ter os problemas, não que sejam bons, porque os problemas sempre são dificuldades a serem resolvidos, sempre são desafios, mas o próprio fato do Brasil ter gerado, né, uma dinâmica econômica muito forte, né, e nossa economia ainda precisa ter uma importação muito alta, né, para mover, de certa forma, modernizar o seu parque, né, industrial, em termos de máquinas e equipamentos, e nossa política de câmbio flutuante, né, faz com que o ingresso também de capitais, principalmente para aplicação em bolsas e também nos títulos de renda fixa, né, pressionem o câmbio no sentido da valorização do real. Isso, efetivamente, né, a longo prazo é preocupante porque diminui a nossa competitividade nas exportações. E nós sabemos que a China tem sido muito agressiva do ponto de vista comercial, né, e tem manter por um bom tempo o yuan desvalorizado. Isso faz com que em muitos setores nós realmente soframos uma concorrência bastante forte. E eu diria que esse modelo com a taxa de câmbio valorizada, ele está chegando, vamos dizer assim, no limite, pelo menos a taxa que está nesse momento. Acho que algumas medidas estão sendo tomadas no âmbito federal, como a elevação do IOF para esses investimentos em títulos de renda fixa, como também a própria volta à compra de reserva nesse nível que o dólar está baixo, né, de certa forma podem pelo menos conter essa sobrevalorização do real, para ele não valorizar mais ainda, o que é extremamente prejudicial, né, para as nossas exportações. O que eu tenho visto alguns articulistas, alguns economistas falaram é o seguinte: no curto prazo você tem duas coisas a fazer e está fazendo. É comprar dólar, reserva cambiária, que são 260 bilhões, vão para 300, e apostar e fazer algumas restrições como o IOF. Mas todo mundo sabe, se os americanos, se o Fed fizer, como está ameaçando, inundar o mundo de dólares, que com isso ele consegue aumentar o valor das moedas de todos os países concorrentes, sobretudo da China. A China é interessante a relação dos Estados Unidos com a China, é uma relação de amor e ódio. Porque os títulos da dívida pública americana estão todos na mão dos chineses. Eles venderam os títulos da dívida pública para os chineses. Foi eles que financiaram a tentativa de retomada da economia americana. Mas, ao mesmo tempo, certo? Os chineses entram, quem conhece os Estados Unidos, eu tenho parentes que moram lá, quem conhece os Estados Unidos, você chega na rua dos Estados Unidos e compra um produto baratíssimo que vem da China. Né? Você compra um tênis Nike lá, $20, R$ 40, aqui é 300, 400. Ninguém pode concorrer com o chinês nem com o asiático, do jeito que a coisa está. Então isso, quer dizer, isso é o que eu quero saber da sua posição no longo prazo. No curto prazo, os paliativos estão sendo tomados. E no longo prazo, será que a gente não precisaria de outro padrão? Outro padrão, isso aqui é importante, outro padrão de comportamento. Quer dizer, você tem uma economia mais eficiente,
com maior produtividade para poder enfrentar esse problema, que só com o câmbio você não vai poder. Perfeito, sem dúvida. Tem duas questões, né? Uma é você, de fato, administrar uma transição para um câmbio um pouco mais, um real um pouco mais desvalorizado. Eu não sei fixar valor aí, é uma coisa que economista gosta de fazer e a maioria das vezes é. Né? Mas a gente poderia dizer algo próximo a 2, né? A R$ 2 por dólar, alguma coisa assim. Você teria um câmbio que, de certa forma, estaria ajustado, né? a uma menor pressão, né? Sobre os exportadores. Por outro lado, sem dúvida, isso que você colocou é muito importante. O Brasil precisa, de fato, colocar em prática, né, uma política industrial, né, uma política de estímulo à indústria, principalmente para que possa reforçar essa competitividade. Nós temos alguns problemas, né, que são os nossos níveis de pouco conteúdo tecnológico em muitos produtos. Embora nós tenhamos alguns produtos que dependem do mercado externo para sobreviver. Nossa indústria aeronáutica, por exemplo, não pode contar com o mercado interno, né, que são voltados para o mercado global. O nosso mercado interno ele pode ser um elemento de alavancagem desse processo de melhoria da produtividade, da qualidade e, por conta disso, da competitividade industrial. Então, eu creio que há que se, de certa forma, transitar, né, para uma política, embora mantendo o câmbio flutuante, mas, de certa forma, transitar por um ajuste, né, uma flutuação suja, como chamam os economistas, em que você, de certa forma, não permita que o câmbio se valorize dessa forma como hoje. As medidas de curto prazo estão sendo tomadas, mas, de fato, a partir de uma competitividade sistêmica que passa também por uma série de coisas que o Brasil tem alguns estrangulamentos, né, são os bons problemas porque a gente vê a possibilidade de resolvê-los, embora sejam críticos, né, em várias áreas. A gente tem toda a área de logística, toda a área ferroviária, toda a área de portos, né, tudo isso com algo... A própria estrutura tributária brasileira, há de convir que ela é bastante dificultadora, né, de uma melhor competitividade também. E muitos tributos estão gravando a produção, né, e, consequentemente, terminam, em alguma forma, atingindo também as exportações. Então, nesse sentido, eu creio que o Brasil precisa, de fato, investir mais, né, na área de educação tecnológica, educação técnica, né, para as empresas precisam ampliar seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. São questões que a gente está realmente precisando para dar um novo salto, né? Eu acho que o Brasil viveu um primeiro momento que foi a estabilização da economia. Depois nós mantivemos a estabilização, que é uma conquista, né, histórica da sociedade brasileira, e acrescemos uma taxa de crescimento agora já mais razoável, né, de 2004 para cá. E eu acho que a questão agora é a questão do futuro, né? Que Brasil a gente pode construir no sentido de que, de fato, né, nós, em termos de dimensão, já somos a 8ª economia do mundo, né, mas precisamos avançar ainda mais, principalmente incorporando, né, produtos de exportação, cujo valor agregado seja maior, com componente tecnológico maior. E nós, Baltar, já temos, proporcionalmente ao nosso PIB, vamos dizer assim, uma participação na comunidade científica internacional, vamos dizer assim, uma participação equitativa, quer dizer, 2% do que é produzido de ciência no mundo, né, está no Brasil. Mas a tecnologia, não. Nós temos um problema sério de difusão de ciência para tecnologia. Tecnologia, patentes, são direitos de propriedade intelectual, ou seja, tudo aquilo que gera lucros, né, para as empresas e faz com que elas invistam. Então, há uma questão aí no Brasil importante, inclusive, a produtividade dos nossos doutores, dos nossos mestres, de todo esse pessoal de alto nível tecnológico, alto nível científico, precisa ser melhor no sentido de ser voltada à tecnologia. A universidade precisa estar mais próxima da empresa privada. É o momento do Estado e a iniciativa privada se solidarizarem ou se parcerizarem em uma série de iniciativas para que você possa ter realmente, né, um crescimento que agora a questão da demanda era o que freava o nosso crescimento. Hoje nós temos demanda, temos mercado interno. Então voltamos à questão da oferta. Melhorar a nossa oferta, que é a capacidade produtiva das empresas, né, e também aí, o Estado diretamente, através de parcerias público-privadas ou até de algumas formas de privatização, você poderia melhorar também a infraestrutura e a logística para que isso possibilitasse o aumento também da competitividade sistêmica, macroeconômica, né, além do próprio esforço das empresas no sentido de se ajustar a maior competitividade microeconômica.